Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui no Instagram. Lembrando que também estará disponível após a live esse vídeo no YouTube, no Facebook, e eu conto com a sua participação. Lembrando que os temas que eu trago aqui, tá, é de suma importância para a sua rotina no dia a dia. Não adianta você saber aí de todo o funcionamento, fisiologia, anatomia, se você não sabe o básico, tá? Então, eu preciso que você tenha um raciocínio clínico e crítico das práticas que você acaba executando aí no seu dia a dia, ok? Então, antes de mais nada, eu gostaria que você desse aquele like, tá? E seguisse aqui o canal. Lembrando que o Telegram também é o nosso meio de comunicação. Ali eu deixo links, deixo assuntos pertinentes, matérias, algum resumo de artigo importante, tá? Que vai fazer a diferença aí quando você for estudar, ok? Então, trazendo aqui nosso tema de hoje, manejo adequado quando o assunto é insulina. Olha, existe 1 milhão de vídeos, eu poderia aqui falar sobre N coisas no que se trata de insulina. Mas eu quero trazer algo que você às vezes negligencia por não saber, pelo simples fato de ser simples, tá? Posso dar uma aula de fisiologia aqui, falando do pâncreas, tá? Falando da insulina, do que tem de reserva, do que não é fabricado, mas eu quero trazer para você entender uma simples aplicação, uma simples manutenção da insulina, de que forma que eu tenho que armazenar essa insulina depois que eu abro, de que forma que eu devo deixá-la, é com qualquer seringa, com qualquer agulha. Super importante, tá? Então, interagem aqui comigo, você que tem dúvidas, você que já fez algum procedimento que você, ai, nossa, eu fiz errado, não tem problema, ou eu vi algum colega fazendo, não tem problema algum, tá? O que eu trago aqui são informações que farão a diferença se você participar de um processo seletivo, seja ele teórico ou prático, tá? Insulina é um medicamento teoricamente simples, né? Um hormônio aí que não é fabricado pelo pâncreas, tá? Ou quando é fabricado é de forma muito escassa. Porém, ela tem a sua particularidade. Se não for administrado de forma adequada, correta, o paciente pode até ter um coma, tá? Então, pessoal, tem que ficar atento no que se trata de insulina. Primeiramente, é um medicamento de autovigilância, tá? Para quem não sabe o que é autovigilância, eu já fiz vários vídeos falando sobre isso. São medicamentos que, se você der de forma inadequada, você pode, né, causar algum dano aí, algum incidente ao paciente, desde um coma por uma superdosagem de insulina. Isso não é difícil acontecer. As pessoas têm dúvidas, porém faz do que acha na cabeça, tá? Então não adianta eu dar uma aula aqui toda preparada da fisiologia do pâncreas se você não sabe o básico, a importância do manejo com a insulina, ok? Então, antes de mais nada, eu gostaria que você colocasse aqui. Sempre tive dúvidas em relação ao local. Não importa se você administra esse medicamento dentro de uma residência, durante um atendimento domiciliar, ou dentro de uma unidade hospitalar. Os cuidados são os mesmos, tá? A diferença é que dentro da unidade hospitalar, esse medicamento ele não está tão disponível, porque medicamento de autovigilância é um medicamento que precisa estar guardado em poder da farmácia ou do enfermeiro. E aí você precisa da dose para administrar no paciente, precisa acessar esse local, tá? Então anotem aí. Insulina, independente se é ação rápida, que é uma regular ou prolongada, as duas mais, né? NPH regular
A NPH é o efeito mais prolongado, a regular é mais imediato. Não importa o tipo de insulina, é um medicamento de autovigilância. Quase 98% das questões relacionadas em processo seletivo, pelo menos eu falo por mim, que é uma das questões que eu acabo aplicando, as pessoas não têm esse conhecimento. Pois bem, fala aqui pra mim, se você que tá me assistindo, mesmo depois que essa live fique aí gravada, que você vai deixar lá seus comentários, curtir aqui a página, deixar, tá? Aquele comentário legal, seguir a gente aqui, coloca lá. Eu não sabia que insulina era medicamento de autovigilância. Afinal, eu nem sabia o que era medicamento de autovigilância. Coloque lá pra mim, ou aqui você que tá assistindo, que é super importante, tá? Medicamento também, a insulina, ela entra também aí na classe de termolábeis, tá? O que significa termolábeis? São medicamentos que precisam ter ali a sua temperatura garantida, tá? Então, eu não sei se você tem esse conhecimento, mas quando o setor de farmácia e da sua unidade, se você não sabe desse assunto, vai até a farmácia, encosta lá no colega ou na farmacêutica, olha, como que chega a insulina aqui, tá? A insulina, ela deve ser entregue numa temperatura entre 2 a 8 graus, quando ela está lacrada, fechadinha, tá? Precisa manter a temperatura. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas não sabem dessa informação e acaba negligenciando, deixando ali à disposição. Ah, mas tem insulina que pode ficar fora da geladeira. Sim, há marcas específicas que, sim, após a abertura, você pode deixar em temperatura ambiente. Mas enquanto a insulina não for aberta, jamais. É qualquer insulina? Não, não é. Geralmente, a equipe da farmácia, ela comunica, tá? Pelo menos precisa comunicar, tá? O processo de comunicação, eu fiz uma live sobre isso, tá? O protocolo de comunicação dentro da unidade hospitalar precisa ser efetiva. E áreas, principalmente, que acabam se falando, se conversando e sendo muito próxima, que é a unidade assistencial, tá? Com a farmácia, precisa ter esse elo. Olha, essa insulina, essa marca X, tá? Não necessita de refrigeração após a abertura. Ou precisa manter-se em temperatura. Ah, como que eu sei isso? Tem aqui, ó, um manualzinho, tá? Então, eu tenho aqui uma da regular e a NPH. Ambas necessitam, tá? Esse fabricante, ele coloca aqui nas suas instruções que necessita manter uma temperatura aí de 2 a 8. É de qualquer jeito? Claro que não, tá? Por isso, o setor que vai armazenar o medicamento termolábil, e eu estou falando da insulina, existem outros, existem antibióticos, existem medicamentos sedativos que precisam ser armazenados em temperatura aí considerável, tá? Entre 2 a 8. E como que é realizado isso? Esse primeiro manejo, esse primeiro cuidado que eu trago aqui para você é de extrema importância. Se tem uma queda de energia na unidade e essa insulina fica dentro da geladeira, dependendo do tempo, eu posso perder esse medicamento. Não é só, voltou a energia, vamos limpar a geladeira, né? E colocar lá tudo de novo. De jeito nenhum. Dependendo da temperatura que se encontra a geladeira, assim que você retomar suas atividades, necessita desprezar. Isso é crime, você administrar um medicamento que não está apto, tá? Que não está viável para uso. Super importante. Eu estou aqui trazendo a insulina porque hoje o assunto é sobre insulina.
Mas quando eu tenho um medicamento termolábil, ele precisa ser identificado. Há protocolos que a identificação é uma etiquetinha amarela, ou não, amarela não. Geralmente a amarela é portaria 344, psicotrópico, acaba sendo uma cor utilizada aí por muitas unidades. Mas um azul, por exemplo, tá? Ah, mas a minha unidade não é azul, é amarelo. Perfeito. Então você precisa conhecer o protocolo da sua unidade. Ah, mas por que eu preciso olhar lá no frasco? Porque você precisa ter atenção. Que assim que você utilizar aquele medicamento, ele precisa voltar para a refrigeração. Ora, se é um medicamento que o fabricante indica ficar em refrigeração, assim ele deve se manter, tá? Então, é importante você entender, super importante, o controle de temperatura dessa geladeira. Ela precisa existir, não pode ser falha, ok? Então, interagem aqui comigo, traz alguma experiência, se faltou energia um dia aí na sua unidade, como é que foi esse manejo? Conseguiram aí preservar os medicamentos, né? E isso é super importante. Trazendo aqui já, o pessoal já participando, tem uma pergunta. Existe plano de contingência para esse caso de queda de energia? Perfeita pergunta, nossa, muito. Esse aqui é o nível dos nossos ouvintes, de você que está aí do outro lado, tá? Olha que pergunta espetacular. Toda unidade de saúde, ela precisa ter um plano de contingência, tá? Geladeiras de locais específicos, como farmácia, UTI, centro cirúrgico, que tem drogas super caras, super importantes, precisa estar ligado numa fonte que tenha um gerador, tá? O gerador é para quem não conhece, é um aparelho que fica localizado na unidade hospitalar, que na queda de energia ele é acionado automaticamente. Então o gerador entra, tá? Quando há queda de energia. O elevador não para, as luzes não apagam, entra na luz de emergência, tá? Você não imagina como que seria um hospital. Assim como acontece nas salas de vacinas, tá? As salas, tanto é que vacina não é algo que pode ficar lá, vão ter, que pode ficar lá em qualquer local de unidade. Ela é super rigorosa o controle dela. E elas também são supervisionadas e ligadas aí à rede de gerador de energia, tá? Então, quando tem uma queda, esse sistema de gerador, ele precisa funcionar. Perfeita questão. Ah, mas não tem gerador? É impossível. Numa unidade de saúde, num local que é um local que tem que armazenar muitos medicamentos, não tem um gerador, tá? Se não tiver gerador, vai precisar daquele sistema bem manual, né? Um Gelox, aí manter dentro de um cooler. Mesmo porque quando eu transporto essa insulina, toda empresa que entrega aí na sua unidade, ele traz dentro de uma caixinha de isopor. O paciente, quando precisa retirar esse medicamento, né, em alguma unidade hospitalar ou algum ambulatório que entrega esse medicamento, ou uma farmácia específica da rede que entrega a insulina, ele já instrui até o próprio paciente a trazer o seu isopor com o cooler, ou ele até entrega já, tá? Esse isopor ou cooler, depende aí do local, com o medicamento dentro. Tem aqui a insulina, mas existem outros medicamentos termoláveis, tá? Então, esse frasquinho, ele fica na geladeira da unidade e não pode ficar próximo ao congelador. Insulina não pode ser congelada. Anotem! Insulina não pode congelar, tá? Se isso acontecer, ai, peguei, congelou, ficou na primeira prateleira, aquele gelo todo se formou, avisa ao farmacêutico, avisa lá ao seu líder direto, e isso precisa ser anotado no lote desse medicamento antes de ser desprezado. Ele não pode ser utilizado, tá? Isso é algo sério, simples e que faz a diferença aí na administração. Senão o paciente, ele não vai receber o que realmente precisa. Aí você faz lá o controle de
de glicose um paciente, faz o teste de glicosímetro, nunca baixa a glicose. Quando você vai ver, porque não armazenou de forma adequada, a administração também não foi de forma adequada, tá? Então, tudo isso faz a diferença, tá? E se essa geladeira não estiver ligada no gerador, a outra forma de armazenar em caso de falta de energia, respondi aqui, tá bom? Perfeito. Tem, dentro de todas as geladeiras, a maioria, tá, já tem o seu próprio Gelox em formação, justamente para que, se houver alguma queda, tá, de gerador, não entrar, enfim, esses Gelox, eles já estão congelados e eles são preparados em isopor específicos e cooler, que fica dentro da farmácia. E esse cooler e esse Gelox, tá? Essa caixa térmica, a gente fala cooler para que vocês entendam, tá? Mas é uma caixa térmica. A própria farmácia também já tem um termômetro, tá? Dessas caixas térmicas para armazenar, não somente a insulina, mas qualquer um outro medicamento, tá? Na porta, pessoal, geralmente não é indicado armazenar por mais que as pessoas façam. O que é ideal? Um recipiente plástico que você consiga colocar ali os frasquinhos, tá? E deixar dentro da geladeira, justamente para não ter proximidade com o congelador. E lembrando, é um medicamento que pode faltar para os pacientes. Se for o único frasco que tem aí até chegar a entrega, né? A gente sabe, até chegar do fornecedor ou até estar disponível aí para a entrega. Então, tenham essa mentalidade. Vamos trabalhar sempre pensando, tá, que isso pode acontecer. E se falhar, acaba sendo até algo simples, mas que as pessoas não se atentam, tá bom? Então é importante porque como que né, o paciente diabético, então tem aqui um dado da Sociedade Brasileira de Diabetes, que mais de 13 milhões de pessoas, eles convivem aí com diabetes, e isso é algo muito sério, tá? Isso aí também é um problema de saúde pública, das pessoas não procurarem aí primeiro atendimento, né? Na prevenção, enfim. Mas, dependendo da rede de atendimento, o paciente ele já recebe instruções desde quando ele inicia aí a utilização da insulina, seja qual for o tipo, tá? Rápida, ultra rápida ou efeito prolongado. Existem várias no mercado, tá? Mas o importante que eu trago para você hoje são coisas simples e que fazem a diferença, tá? Se o paciente não armazenar de forma adequada, mas ele tá em casa. Aí em casa fica junto com ketchup. É clássico. Prateleira de geladeira. Eu vou olhar ali na minha, vai ter ketchup, mostarda, maionese. Você está prestando um atendimento domiciliar. Você precisa educar a família, educar, o que eu digo, assim, olha, elucidar, trazer a importância dele deixar esse medicamento no local onde não tenha muita manipulação de alimentos, tá? É uma porta que fica um ketchup, então não deve ser ali armazenada a insulina. Isso são coisas simples que fazem a diferença. Quando você está em atendimento domiciliar, e a gente tem muitos profissionais aqui no canal que prestam serviço domiciliar, vocês precisam ensinar desde a aplicação da insulina. Mas eu sou técnico de enfermagem, eu faço isso. Faz, porque você tem a informação, tá? Você aplica ou você acaba apoiando dentro de uma área educativa. Mas não é home care, é você e é você mesmo, tá? Você, Deus e o paciente. Então, leve o que você tem de informações precisas, tá? E que hoje você encontra de fácil acesso, tá? Manipulação, armazenamento, temperatura é algo simples, tá? Ensinar a fazer o rodízio. Não importa se você está dentro do ambiente hospitalar. Tanto no ambiente hospitalar como na residência, o cuidado, pessoal, é o mesmo. Não existe um modelo de paciente que está na residência
e o modelo de paciente que está internado. Por mais que ele leve, eu sei aplicar, eu vou aplicar, tem locais que ele não leva. É proibido ele levar o medicamento, a não ser que seja uma insulina diferenciada, importada, que naquele local não tenha aquela caneta, né? Que hoje tem várias atualizações no mercado e ele não tem naquele local, tá? Aí a unidade, ela precisa ficar com aquele medicamento, tá? Com aquela insulina. Se ela é termolável, ela precisa ficar sob refrigeração de acordo com a indicação do fabricante. Ela deve ser identificada com o nome do paciente, tá? Deixar numa prateleira que não tenha contato com o congelador, não deixar na porta. Por muitas vezes, quando abre e fecha a porta, cai. Por isso que geladeira de unidade hospitalar não pode ter Coca-Cola, sanduíche, tá? Refrigerantes em geral, qualquer tipo de fruta, alimento. Se é uma geladeira própria para medicamentos, ela precisa ser preservada para isso. Tem a rotina, cronograma de limpeza, anotação da temperatura, que todos os plantões. Isso não é privativo de enfermeiro. Mas a minha unidade é só enfermeiro que faz a controle de temperatura. Ok, eu não entendo, porque ele precisa fazer tantas outras coisas, né? Que tomam mais o tempo, não é tomar tempo, né? Mas que exige mais dele, como uma SAI, né? Trazer toda uma evolução de enfermagem, examinar o paciente, aprazar medicamentos, dentre outros, passar uma sonda vesical, controle de temperatura. Se você é treinado, você pode fazer, você é técnico de enfermagem. Por que eu trago isso? Porque nas minhas rondas, né, aquelas famosas visitas à CCH, existem várias lacunas abertas. E às vezes quando eu ia perguntar para o profissional, a enfermeira esqueceu. Sabia que as pessoas têm essa mentalidade? A enfermeira esqueceu. Mas você é o técnico da unidade, você já tem que chegar, já tem que fazer aquela movimentação de checklist, de tudo, tá? E se você é um profissional diferenciado e que entende a importância, você vai anotar. Só um período? Não. Geralmente é manhã, tarde e noite, tá? Os 3 períodos. Se tiver uma queda de energia, precisar de um plano de contingência, esse plano, inclusive, tem que estar escrito aí nos manuais. Vocês precisam ser treinados, tá? A capacitação, pessoal, é super importante. Não adianta ir lá no Google, deixa eu verificar aqui rapidinho. Parem com isso, tá? Mas nunca mais eu vou ver no Google. Se for uma informação que não vai ter impacto nenhum. Agora, dependendo do que for, você precisa tomar cuidado, tá? Tem gente que começa a fazer estudar várias coisas e o simples não sabe. Isso é super importante que eu tô falando aqui, tá? Outra situação, além do controle de temperatura, armazenamento, é o rodízio, tá? Vocês já ouviram falar em lipohipertrofia, tá? Ela existe. Para quem não acompanhou meus stories, eu coloquei lá, tá? Ninguém nem comentou ainda, tá? O que você entende, tá? Por que acontece isso, tá? Isso acontece porque a aplicação no mesmo local, várias vezes, o paciente chegou para você e já faz uso, você deve sempre perguntar, qual foi o último local que o senhor aplicou? No umbigo. Pessoal, região umbilical, não, tá? O umbigo é só a referência. Tem profissionais que aplicam, pelo amor de Deus. Temos as faces externas do braço, tá? Nádegas, glúteos externos, tá? Coxa, vasto lateral da coxa, o próprio paciente pode aplicar. E a região do abdômen não é próximo ao umbigo, tá? Você precisa ter tecido para fazer a prega, o indicador e o polegar. Mas isso é fácil. Mas por que os casos estão muito altos, tá? Se você fizer um levantamento,
está alto, tá? O índice. Então, é super importante você entender. Lipohipertrofia é algo que é evitável, tá? Ah, mas o paciente, ele aplicou aqui na lateral, tá? Do abdômen, né? Então, você conta ali o quê? Uns quatro dedos, tá? 4 dedos acima da cicatriz umbilical, aí perfeito. Então, se ele fez nessa região, tá? Pelo menos 1 centímetro de diferença. Tem gente que faz em cima. Ah, mas isso daí, não. Quem examina o paciente, o próprio enfermeiro, o exame físico, ele consegue identificar, tá? Então, o que eu preciso me atentar? Vai fazer o rodízio na região abdominal, por exemplo, conta 1 centímetro. Para voltar naquele local, pelo menos uns 14 dias. Você sabia dessa informação? Coloca aqui para mim, se sim ou se não. Pessoal, é super importante entender quando temos crianças, pessoas mais magras, tá? O ângulo da agulha é super pequena, tá? Uma agulha subcutânea, para quem não conhece, tá? Um ângulo de 45 graus, tá? 45 graus, vamos imaginar, tá? Eu tô com um ângulo de 90 graus, 45 graus, ok? Crianças, adolescentes, adultos. Ah, mas o paciente é obeso, muito obeso, tá? Dependendo da massa, tá? Do tecido adiposo, a indicação de 90 graus, tá? Isso é importante porque você evita aí, tá? Que o paciente não receba de forma adequada, tá bom? Aí colocaram aqui, não, eu não sabia dessa informação e é super importante, tá? Então, manter pelo menos uns 14 dias para você encontrar a mesma região. Ah, mas é muito tempo, gente, as pessoas cismam só com a região, tá? Do abdômen. Eu tenho o vaso lateral da coxa, tenho o vaso lateral do braço, tá? A face externa aqui do braço, onde eu tenho um tecidinho, tá? Eu vou e faço a prega cutânea e coloco, tá? Então, cicatriz, pintas, evitem, porque é mais difícil de visualizar, tá? Você não consegue ter uma boa visualização do local. E isso, pessoal, que eu tô falando, é algo muito sério, tá? As pessoas acabam negligenciando essa informação e depois não sabem, né? Ah, mas por que isso, por que aquilo? Eu tenho várias. No Stories eu coloquei aí o desenho, tá? Eu tenho lá a face do braço, né? A área externa do braço, do glúteo, tá? Do vaso lateral da coxa. Isso é super importante, tá? Onde eu tenho mais gordura. Mas se eu fico fazendo em cima do mesmo ponto, tá? Eu vou ali, aqui do lado. Não tem nada escrito no prontuário. O paciente às vezes tá confuso, ele não vai lembrar se foi no abdômen, se foi na coxa. Precisa ter uma passagem de plantão para que isso seja claro, para que fique claro. Então, não pode deixar negligenciar essa informação. Independente se o paciente está em residência, se está dentro do hospital ou de uma unidade de pronto atendimento, não importa, tá? Então, essa lipohipertrofia, tá? Nada mais é que nódulos, tá? Que são aí causados, né? O famoso, tem gente que chama de caroço, mas é um caroço, tá? São nódulos que acabam se formando por quê? Pelo depósito mesmo da gordura, tá? E você fica ali sempre na mesma posição. Então, isso é de suma importância. Tenha isso em mente, lembrando que eu não preciso nem dizer que antes de preparar todo o medicamento, você precisa se atentar para o rótulo, tá? Confere, sei lá, insulina regular, NPH, tá?
O médico pediu controle de glicose. Sei lá, o teste de tempos em tempos. Antes, durante, após a refeição. Se estiver acima de X, aplica. Geralmente é ação rápida, é regular. Tá? Aquela que toma de 12 em 12 ou uma vez ao dia, tem uma ação mais prolongada. Então precisa se atentar, tá? Tanto para a dosagem prescrita, como para a administração, tá? Tomem cuidado, muito cuidado. Insulina não é qualquer medicamento. Então, rótulo, leia o frasco, quantas unidades para quanto ml, 100 unidades para 1 ml. Então lá, o que eu tenho no frasco, o que eu tenho de forma de apresentação em ml para cada X unidades, o que foi prescrito pelo médico, tá? Isso é super importante. A administração de medicamentos é algo sério. E lembrando que insulina é medicamento de alto risco, tá? Por isso eu trouxe essa informação aqui. Então, o que você deve atentar? Ao rótulo, dosagem, prescrição médica, se tem esquema, tá? De insulina após o teste de glicemia, seguir. Eu tenho dúvida. Lembrando ainda mais, dupla checagem. Colega, olha, aqui eu puxei 2 unidades. Confere aqui comigo. Pessoal, é muito sério. A apresentação de seringa, às vezes tem em unidades, outras em ml. Essa aqui, por exemplo, eu tenho 1 ml. Cada risquinho desse são 2 unidades, diferente das outras apresentações, tá? Então, cada tracinho desse são 2 unidades. Eu preciso obedecer exatamente a apresentação que eu tenho na unidade, tá? Eu tenho dúvida. Pergunte para o seu líder, tá? Não faça na dúvida. Por quê, pessoal? 0,1 ml é diferente de 1 unidade, de 2 unidades, tá? Isso você precisa saber. Senão você vai administrar um medicamento que não está na apresentação ou não está de acordo com a prescrição médica, tá bom? Conheça a sua seringa, tá? Ela é em ml, ela é em unidade, em unidades internacionais, tá? A minha agulha é agulha específica para aplicação, tá? Na administração subcutânea. Eu preciso entender. Mas não é subcutânea, é, sei lá, EV. Existe? Existe. Opa, sim, existe. Precisa em bomba de infusão? Precisa. Precisa de dupla checagem? Também precisa, tá? Eu tenho dúvida. Não faça na dúvida, tá? Precisa ter certeza. Dupla checagem, ela é para assegurar a administração de medicamentos de autovigilância, de alto risco, tá? Armazenamento, de acordo com o fabricante, sempre quando recebe lá, frasco fechado, armazenar em temperatura geralmente 2 a 8 graus, tá? Nunca congelar, deixar em recipientes, nunca em portas, tá? Porque você pode correr o risco aí também de congelar essa insulina. Teve queda de energia, não entrou no gerador, prepara ali, tá? Uma caixa térmica, o famoso cooler ou isopor, enfim. O ideal é que seja, tá? Uma caixa térmica lavável, deixe ali em temperatura adequada para que você conserve até o retorno da energia, tá? Sempre atentar para o rodízio, tá? Cuidado com a lipohipertrofia, tá? Por que isso acontece? Porque forma nódulos de tanto que é administrado no mesmo local. Evita cicatrizes, tá? Evita ali pintas. Sempre faça o rodízio entre 1 centímetro, tá? De distância. E aí, se for na região abdominal, respeitar. Não é em cima da cicatriz umbilical, e sim, pelo menos de 4 dedos acima, tá? Respeita isso. E temos ainda outros locais, né? Tem braço, tem região glútea, tudo na área externa, tá? E o vaso lateral da coxa também,
ok? Então, esse manejo, pessoal, é super importante para que você aplique o ângulo da agulha também trazendo, tá? Se a indicação ali criança, adulto, tá? Que tem aí dentro da sua proporção mediana, 45 graus. Ah, mas o paciente é mais obeso, né? Mais obeso, e aí eu preciso melhorar aí a aplicação dessa agulha. Então, pacientes obesos, a indicação dessa agulha é 90 graus, tá? Justamente pelo tamanho ali do tecido adiposo, tá ok, pessoal? Então, espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Não deixa de curtir esse canal, de seguir este canal, tá? Lembrando que também estará disponível lá no Facebook, no YouTube, tá? Mas eu conto sempre com o seu like e não deixem de participar. Ah, eu perdi, estava no meio do caminho, queria ter participado. Deixe ali as suas perguntas, que assim que possível eu respondo com o maior prazer, tá? Eu deixei aí umas enquetes, depois eu vou trazer o resultado para você. Mas dê uma olhadinha no Stories, dá uma olhadinha nas regiões que eu deixei ali, tá? Coloquei um pouquinho ali do que é a lipohipertrofia, o que significa isso. É super importante para que você tenha esse seu conhecimento, ó, afinadíssimo. Conte comigo e não perca que essa semana tem mais. Até a próxima, pessoal!